Bem-vindos à Matemática Zero. E pessoal, quando eu falo zero, é do zero mesmo. Essa playlist, ela vem antes do que a gente chama de matemática básica. Talvez para algumas pessoas, em especial aquelas que acabaram de sair do ensino médio, né, ou enfim, estão ali no ensino médio fazendo conta, né, estudando matemática, para essas pessoas, essa playlist certamente é bem dispensável. Então você pode pular. No entanto, para algumas pessoas que não estudam já tem alguns anos, então tem pessoas que vão estudar, por exemplo, para o Enem e tem aí 10, 20, 30 anos que saíram do ensino médio e aí realmente não lembram de algumas operações porque não usa, certo? E aí eu vou apontar para vocês aqui, ó, qual que é o nosso conteúdo esperado. A gente vai desde soma e subtração, então umas sominhas ali mais simples até algumas que às vezes são um pouco mais chatinhas, né? Como conta ali com vírgula, né? Então, por exemplo, 11,32 menos 3,1. Aí, às vezes, acaba que algumas pessoas se perdem com isso. A gente vai falar desde a soma mais básica até algumas sominhas desse tipo, tá? Vamos passar por multiplicação, divisão, operação com sinais, o que são variáveis, equações, fração, plano cartesiano, noção de função, módulo. Vejam, esses pontos aqui, eles vão te dar uma ideia para que você consiga acompanhar as aulas, caso você ainda não seja familiarizado com esse conteúdo, ou principalmente, né, se você esqueceu isso daí, você não lembra nem o que é uma equação. Então, dá uma olhada nessa playlist com cuidado, e aí você vai conseguir acompanhar as próximas aulas. Inclusive a própria aula de matemática básica, né, que é um módulo que normalmente as pessoas veem exatamente depois dessa playlist aqui, né? E, por exemplo, para o Enem, que uma das coisas que mais caem é matemática básica. Mas, às vezes, você vai para a matemática básica e não tem a base da matemática básica, né? Então, você vai calcular, por exemplo, um MMC, um MDC, e você tem dificuldade com as operações básicas. E aí você pode ter problema. Ou vai para uma porcentagem, e porcentagem você vai ver que é uma fração, né? Uma das formas de representar porcentagem é por fração ou por números decimais. E se você não tiver familiarizado sequer com a ideia de numerador, denominador, ou o que é uma equação, se você não tiver essa noção, você não vai seguir. Mas vale muito a pena você ter em mente o seguinte, que aqui não é um aprofundamento. Ou seja, quando você for para o tópico o que são funções, por exemplo, lá a gente não vai entrar em detalhes com relação à função, e sim te dar uma noção intuitiva para que quando a gente fale função, você diga, isso daí é de comer, sabe? Você não vai ficar boiando ali muito por fora do que a gente está falando. Você já vai entender, tá, função, então isso tem a ver com uma relação entre entidades ali, então você já vai ter pelo menos uma ideia para que até mesmo numa aula de função você entenda o que é esse mundo que você vai estudar, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero muito que vocês gostem. Foi feito com muito cuidado, então certamente, se você acompanhar aqui, você vai ter um ganho significativo. E lembrando que isso daqui não é para todo mundo, é para quem de fato precisa. Se você já tem uma base mínima ali de matemática, eu te recomendo pular esse módulo e já ir para o próximo, tá bom? Bons estudos e a gente se vê. Valeu, tchau!